O novo filme do Mario acabou de sair e, como é comum na franquia, ele chama atenção pelos visuais e personagens consagrados ao longo das décadas. Mas e se o universo do Mario tivesse nascido hoje, na era da inteligência artificial? E se ao invés de artistas e designers humanos, ele tivesse sido criado por IA? Muita gente diz que essa substituição vai acontecer, então a gente vai ver se isso realmente é possível, criando personagens e cenários pra ver o quão diferente fica. Bora! A gente já fez esse experimento com Stranger Things aqui, inclusive eu vou colocar na tela final para vocês verem depois. E hoje a gente vai usar o mesmo método que a gente usou aquele dia. O primeiro passo é entender a essência desse universo, como se a gente tivesse acabado de ter a ideia inicial para inventar tudo isso. Basicamente resumir o mundo do nosso Mauro de uma forma muito simplificada, para depois pedir para IA criar as regras de como ela vai reger a direção de arte de todo esse universo. Eis o meu resumo do que eu entendo simplificando todo o universo do Mauro. Um universo ficcional no qual dois irmãos encanadores vivem em um reino com temática de cogumelo, e pessoas cogumelo comem vegetais mágicos para ganhar poderes temporários e precisam salvar uma princesa que foi raptada por uma tartaruga antropomórfica que governa um reino de tartarugas menores. O tom deve ser aprazível para crianças e famílias, mas atinge todas as idades. O universo deve ser simples o suficiente para ser desdobrado para todo tipo de mídia. Deve ser em 3D animado. Então, baseado nessa premissa, eu vou pedir para IA gerar um direcionamento e quais vão ser as referências visuais que esse universo vai ter. E também vou pedir imagens para montar um mood board, pra gente ter uma noção do que é esse visual. Neste mundo de concreto e folhagem, o destino cheira a metal oxidado em engrenagens cansadas. Para dois irmãos, a vida era turno, a chave inglesa e o silêncio da rotina industrial. Mas sob a crosta da cidade, pulsa uma biologia esquecida. Um reino que não foi construído, mas semeado. No reino Mycelium, a suavidade do veludo esconde uma magia indomável, capaz de transformar homens comuns em gigantes através de vegetais de poder. Porém, a rigidez avança. Do trono de enxofre e obsidiana, o rei das tartarugas reivindica o que é vivo para torná-lo pedra. A princesa é o troféu de um império que esqueceu como crescer. Dois mundos em rota de colisão. Coma o vegetal. Coma o vegetal. Perdão, essa parte me quebrou um pouco. Como o vegetal mude o mundo. Ele meio que criou 3 cenários aqui. E aí, ele quis deixar as coisas bem contrastadas mesmo, assim. Tipo, o mundo dos encanadores é extremamente sujo e pesado. E aí tem essa do tecido, do metal. E aí ele fez o mundo dos cogumelos, que é mágico e colorido. E aí ele pega muito na parte da biologia. E aí ele faz também o reino do Bowser. Essa imagem aqui parece ter saído diretamente do Senhor dos Anéis, o que talvez signifique que ela seja um pouco genérico, vai? Na época do Senhor dos Anéis não era, mas hoje em dia... E assim, ele deu uma ignorada na questão do 3D e principalmente na questão de ser algo que funciona para crianças e família, né? Ele fez um negócio muito mais realista. E aí nas referências artísticas que a gente vai ter, ele colocou o Art Nouveau, que é um movimento artístico em que as formas são mais fluidas, mais inspiradas na natureza. Para quem viu Arcane, tem umas coisas diretamente do Art Nouveau lá. E na arquitetura do Antoni Gaudí, que é o arquiteto que fez a Sagrada Família de Barcelona, que é o arquiteto que eu mais admiro o trabalho assim. Também toma inspiração da natureza sempre. Depois de ver os trabalhos dele, que eu quis comprar esse livro, Biomimética para Designers, eu ainda não li. E aí o pop surrealismo do Ray Caesar, que é um negócio que eu não conhecia, mas é isso aí. Beleza, mas como seria o mal? Essa é a parte que a gente coloca a ideia essencial dos personagens, como a gente fez com o universo no geral. Só que ao contrário do vídeo de Stranger Things, aqui os personagens, eles são bastante simples. Pro Mario e pro Luiz, pro Mauro e pro Luiz, eu coloquei os protagonistas, 2 irmãos encanadores com raízes italianas que pulam e usam poderes temporários para vencer inimigos. É bem simples, não tem muito mais que isso para falar. E até por isso, o design do personagem passa a ser mais importante, porque se ele não tem uma lore por trás, o visual dele é o que vai dizer quem ele é. Você precisa olhar pro Bowser e saber que ele é um vilão e que ele exerce poder sobre os outros Koopas, né? Por isso que ele é muito maior que eles e tem uma cara mais ameaçadora do que eles, que são mais fofinhos. Então eu entreguei pro Gemini aquela bíblia visual que a gente tinha gerado, mais essa descrição do personagem. E aí ele gerou isso aqui. Eu não sei porquê, mas ele
ignorou o nosso mano Luiz, gerou só o Mauro. Ele seguiu nessa de fazer uma coisa muito mais densa e texturizada do que é o Mario que a gente conhece. Muito, muito mais, tipo, a pegada é completamente outra aqui. E ele tá com essas pedras que eu não sei se eram pra ser o equivalente dos cogumelos. E essa grande chave de fenda aí, com algumas formas ali orgânicas inspiradas no Art Nouveau. Depois disso a gente tem a Princesa Peach, que ficou um dos resultados mais interessantes. Ela ficou com esse visual pouco humano, como se ela fosse parte desse mundo de cogumelos. O vestido dela é todo integrado de plantas, conversa com o cenário, mais fantasioso, mais complexo. Quando você bate o olho, parece ter muito mais lore do que quando você olha pra Peach do Mario. Ao mesmo tempo que ela e os outros personagens têm bastante personalidade, eles são um pouquinho mais genéricos, né? Ela tá mais próxima do conceito básico de princesa do que isso aqui, definitivamente. Depois disso, a gente tem o Bowser, que, assim, não tem como olhar pra isso aqui e falar que não é legal. Talvez menos essa imagem, que ele virou realmente tartarugão mesmo. Ele parece um vilão interessante nessa pegada que as imagens estão tendo. E aí, ao contrário do Bowser original, que é bastante colorido, é completamente escuro pra contrastar mesmo com o mundo dos cogumelos. Dá pra entender a forma como a inteligência artificial usa a lógica, usando muito do contraste mesmo. Então, se o mundo dos cogumelos é o lar dos protagonistas e ele é colorido, ela vai fazer esse reino do mal sem cor. Talvez a gente possa analisar que falta alguma sutileza ali, porque as coisas realmente são sempre muito contrastantes. O que faz elas até ficarem parecidas entre si, né? O mundo dos encanadores ali parece muito o mundo normal que a IA criou pro nosso experimento de Stranger Things. Eu evitei fazer isso em todos os vídeos até agora, mas acho que não tem jeito. Se você estiver gostando desse experimento aqui e quiser continuar aqui com a gente, eu deixo aqui um lembrete pra você se inscrever e dar um like aí pra me ajudar bastante nesse canal que é muito, muito pequenininho ainda. Valeu. Bom, depois disso a gente tem o homem, né, que não podia ficar de fora, o Toad. Eu não sei de onde veio essa referência, né, mas eu nunca vi um bichinho desse jeito. Tipo, essa imagem aqui eu gostei muito. E, inclusive, tem que ressaltar aqui a qualidade do render que as inteligências artificiais estão fazendo hoje em dia, né? Tipo, em termos de textura, de iluminação, a imagem é linda, simplesmente. E aí ficou um bichinho bem legal, assim, eu achei ele com bastante personalidade. Talvez seja muito parecido com alguma coisa que eu não conheço, que aí vocês podem me falar aí nos comentários. Mas o que importava aqui era ser uma criatura fofa que mora no mundo dos cogumelos e é amigável. Dá pra gente cravar que o Toad original é mais fofo e amigável, né? Então, ponto pro original, apesar dele ser muito legal de novo. E aí, depois desses personagens, eu pedi pra IA gerar também como seriam os itens, o equivalente do cogumelo, da florzinha de fogo. E aí, esse aqui é o equivalente do cogumelo. Eu pedi pra fazer um item que seria um vegetal que eles comem pra ganhar o poder de ficar maiores. E aí ele criou esse negócio alienígena aqui, complexo, bem formas do Gaudí mesmo. Mais uma vez, visualmente não tem como falar que não tá muito legal isso aqui. Agora, o visual de todas as coisas do universo do Mario é muito, muito icônico. As coisas são muito únicas. Tipo, o cogumelo, todas as pessoas do mundo sabem o que é, eu acho. E essa característica de ser icônico vem muito por causa da simplicidade deles também. Por exemplo, na iconografia mesmo, quando você vê um ícone de banheiro masculino ou feminino, por exemplo, ele é muito simples porque ele precisa ser facilmente reconhecível e marcante. Se ele fosse muito complexo, ele seria menos memorável. Então, isso também evidencia a grande diferença de proposta do que a IA tá gerando aqui pro que realmente tem o universo do Mario. É fácil imaginar que isso aqui, apesar de ser muito legal, também acabaria sendo menos icônico do que o cogumelo que a gente conhece é. E aí ele fez também o equivalente da florzinha de fogo. Os comentários seriam os mesmos aqui. E aí depois eu pedi pra fazer o reino dos cogumelos, que na verdade ele fez uma floresta de cogumelo, né? Ele focou muito mais na vegetação do que nas construções. Essa parte eu achei que ficou um pouco mais genérica. E, de novo, a questão do icônico, as casinhas de cogumelo, os próprios cogumelos grandões do universo do Mario, eles são bastante originais. E esses aqui acabou ficando cogumelos muito mais parecidos com os da vida real, né? Menos estilizados. Mais uma questão a respeito dessa diferença da simplicidade no visual das coisas no original e a complexidade que tem aqui. A propriedade intelectual Mario é algo que ressoa em todo tipo de mídia, né? Tem jogo, tem filme, tem parque temático, tem capinha de celular. E a simplicidade
e o quão icônicos são os elementos ajudam a desdobrar as coisas para todos esses ambientes. Bom, depois disso tudo eu também resolvi pedir para IA criar uma tela como se fosse de um jogo do Mario. Então eu pedi para ele fazer como se fosse um jogo de plataforma em 2D e meio. E eu também tentei criar esse 3D como se fosse um Mario Odyssey ou um Mario Galaxy. Só que a imagem ficou péssima, as coisas ficaram fora de perspectiva. E para eu tentar arrumar isso já seria interferência demais da minha parte, que não é o que a gente quer aqui. Mas me digam aí as impressões de vocês, que eu quero muito saber sobre as diferenças, sobre se vocês consumiriam coisas desse outro universo aqui. E o que vocês acham também da capacidade da inteligência artificial de criar no lugar do humano. Eu falei mais sobre o que eu acho disso no vídeo que a gente imaginou Stranger Things feito por IA, que você pode assistir aqui. E também tem esse outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Fiquem comigo aí pra próxima e tchau!